Oi, gente. Eu sou a Marina, professora de Sociologia. Vou estar ministrando essas aulas no cursinho para vocês junto com o Matheus. Mas essa primeira parte, que seria a primeira aula de hoje, que a gente teria hoje à tarde, eu fiquei responsável. E eu vou dividir em alguns vídeos com algumas atividades para que não fique tão puxado para vocês ficar me escutando em um vídeo assim. Antes disso, queria dizer assim que é um grande desafio para mim, como professora, estar dando aula online, sem ter conhecido vocês pessoalmente, sem ver a cara de vocês, sem conseguir perguntar e ter respostas. Normalmente eu faço uma aula muito participativa para saber o que vocês acham, e aí assim a gente vai chegando em respostas. Mas infelizmente, dado tudo que está acontecendo, a gente também tem que se adaptar e aprender. Então, eu acho que é um desafio para vocês, mas é um desafio também para a gente como professor. Como que a gente vai conseguir passar os conteúdos, fazer vocês prestarem atenção, sendo que vocês estão em casa, TV ligada, gente falando atrás, e, e para os professores não é tão diferente assim, né? Então, antes de começar, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Como eu disse, eu me chamo Marina, eu sou formada em Ciências Sociais, dou aula já há algum tempo, mas normalmente eu dou aula em faculdade, eu não dou aula nem em cursinho, nem em escola. Então, também tem mais essa novidade. Eu dou aula para pessoas que já estão na faculdade ou até na pós-graduação, numa faculdade chamada Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Além disso, agora eu voltei para a faculdade, estou fazendo Direito, e também estou nesse mesmo momento o desafio de ser aluna online. Eu mesma tenho muita dificuldade em prestar atenção para aulas assim. Eu tentei preparar algo um pouco mais dinâmico para vocês, mas espero muito o retorno de vocês, se vocês gostaram, se isso funcionou, se não funcionou. As dúvidas que vocês tiverem, não tenham vergonha. Eu não entendo nada, é uma dúvida besta. Não, pelo contrário, quanto mais dúvidas vocês enviarem para mim, melhor. E aí eu posso responder em um novo vídeo, eu posso responder por áudio, eu posso responder por texto, mas eu vou tentar fazer um novo vídeo com as respostas das perguntas que vocês tiverem dessa primeira aula. Essa primeira aula, que eu vou tentar fazer ela mais curta, para depois fazer uma outra, que seria tudo num conjunto de um dia só, que seria o que a gente teria hoje pessoalmente. Esse primeiro vídeo, eu vou tentar trazer algumas coisas muito básicas de sociologia. Nem tanto conceito, é mais uma dessensibilização para a gente entender o que a sociologia trata, afinal. Eu pedi para vocês responderem o questionário e gostei muito das respostas, assim, e basicamente deu para ver algumas coisas em comum em todas as respostas. Isso já é algo que a gente poderia tentar analisar sociologicamente, mas a gente pode deixar para outro momento. Então, em primeiro lugar, que era lá uma das minhas primeiras perguntas, o que é sociologia? O que a sociologia estuda? Quando a gente entra no cursinho sociais, normalmente, né, a família fala, nossa, passou no vestibular, tá na faculdade, o que você vai fazer? Aí você fala, ciências sociais. Aí as pessoas ficam assim, mas o que faz mesmo? É assistente social? Aí você fala, não é assistente social, é diferente. Então é história. Aí você fala, não. O que as ciências sociais estudam? É algo difícil até de responder, porque a gente diz, é a sociedade. Mas o que significa, né? Estudar a sociedade sendo a sociedade também, porque a gente também faz parte da sociedade. Então, a minha primeira dica para vocês, que é tanto que vale para sociologia, mas vale para qualquer outra coisa, é tudo tem uma origem histórica. O que isso quer dizer? Não quer dizer assim, é uma origem histórica, a data tal. Quer dizer que tudo começou de uma situação que envolveram outras pessoas, envolveram grupos, envolveu conflito, envolveu debate, envolveu briga, envolveu interesses diferentes. Então, a sociologia não é diferente disso. A sociologia ela também tem um surgimento histórico que tem a ver com o contexto social, contexto político, de determinadas questões que surgiam nessa época e que deixam mais claro o que a sociologia trata. Mas esse vai ser mais especificamente o tema do meu segundo vídeo. Pensando nesse tudo tem uma origem,
Tudo vem de algum lugar e vem de algum problema, vem de algum debate, vem de algum conflito. Nunca se esqueçam disso. A gente pode pensar nas ciências, nas áreas de conhecimento. Então, a matemática tem uma origem, a biologia tem uma origem, a história tem uma origem. Todas as matérias que vocês estão vendo no cursinho têm uma origem. Mas também, se a gente for pensar, as leis, os direitos, tudo tem uma data histórica. As coisas não eram assim, nem sempre foram assim. E continuam se transformando sempre. De certa forma, é isso que a sociologia coloca e ensina pra gente. Tudo não era assim. Então, na verdade, a gente tem que pensar essa origem histórica, na verdade, para a gente pensar como a nossa história, como sociedade, como humanos, ela é muito dinâmica. Não sei se vocês já tiveram na física o conceito de inércia. Vocês já tiveram? Alguém sabe mais ou menos o que é isso? Então, a sociologia traz a seguinte ideia: nós não somos inertes, as coisas não acontecem e vão indo. Tem sempre forças, que são grupos sociais, em disputa, às vezes não explícita, às vezes explícita, que vão transformando as coisas. Então, como as leis foram criadas? Vocês já pararam para pensar nisso? Desde quando que existe uma lei que proíbe o furto? Desde quando que existe a ideia de roubo? Desde quando que ocupar uma propriedade, uma casa, é proibido? Desde quando que existe a ideia de propriedade, de assim, essa parte de terreno é meu, essa caneta é minha, esse copo é meu? Desde quando? Será que foi sempre assim? Já pararam para pensar nisso? Será que nas sociedades indígenas era assim? Cada um ia lá, delimitava um espacinho de terra e falava, ó, essa é a minha terra. Tá aqui, ó, um documento com a minha terra. Será que era assim? Não era assim. Como que se tornou dessa maneira? Por quê? Porque as pessoas sentaram e falaram, não, vamos definir um jeito de organizar? Ou porque algum grupo foi se construindo e juntando força e tinha um interesse em ter esse formato de propriedade? A gente também pode pensar nos próprios territórios, nos países, então, naquele formato lá do Brasil, por exemplo. Como é que delimitou? Ah, ó, isso daqui vai ser Brasil, isso daqui vai ser Argentina. Eu vou abrir aqui um mapa para vocês. Espera. Hoje em dia tem tanto mapa que é até difícil achar o mapa mais básico, né? Mas vamos pensando nisso, gente. Ó, deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo aqui esse mapa? Eu espero que sim. Né? Se a gente for pensar aqui, por exemplo, essa fronteira do Brasil. Como é que diz? Ah, isso daqui é Bolívia, isso daqui é Brasil. Quem nasceu para dentro aqui, um passinho para cá, é brasileiro. Quem nasceu um passinho para cá é paraguaio. Quem nasceu um passinho para cá é uruguaio. Ali é argentino. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que, olha só a África, como as fronteiras são retas. Como é que isso foi criado, né? Olhem para todos esses países e aí a gente pensa como os territórios foram delimitados, como se criou o próprio nome, como que surge essa noção de, ah, eu sou brasileiro. O que quer dizer ser brasileiro? O que quer dizer ser paraguaio? O que quer dizer ser norte-americano? O que quer dizer ser argelino? Então, a sociologia vai trabalhando com isso, né? Além disso, a gente pode pensar nas próprias religiões e nas instituições das religiões. Então, as religiões também têm uma história. De onde que elas surgiram? Como é que elas se institucionalizaram? Então, né, a Bíblia, por exemplo, conta a história de Jesus, né? Até da história de Jesus até criar a igreja como instituição, foi muito tempo. E teve muita disputa, né? A própria história que a Bíblia conta de Jesus trazendo novos ensinamentos e criando uma religião e sendo morto por causa disso.
Então, hoje em dia a gente também pode pensar quais religiões não são tão aceitas. Por exemplo, as religiões de origem africana. Por exemplo, o candomblé e até a umbanda. Hoje em dia existe muito preconceito e esses templos são totalmente... As casas são vandalizadas, as pessoas entram, destroem. Mas qual que é a história disso? Como ela chegou no Brasil? Quais são as adaptações aqui? A gente pode pensar também na própria economia e nas formas de trabalho. Então, desde quando tem fábrica, desde quando tem serviços, desde quando tem dinheiro, desde quando tem banco, né? Como é que isso se organizava antes? Se a gente for fazer essa comparação mais com uma coisa mais antiga mesmo, de muito mais tempo, que fica mais fácil. As sociedades indígenas, o trabalho era organizado dessa forma? Ah, tem o patrão, aí tem o gerente, aí tem os funcionários. Será que era assim? Não era assim. Como é que isso se tornou dessa maneira? Como que a gente se organiza hoje politicamente? Então, até se tudo der certo, no final do ano a gente vai votar para prefeito e para vereadores, né? Em 2018 a gente votou para presidente e para governador. Então, assim, será que foi sempre assim? Já perguntou para os seus pais ou para os seus avós como é que era nos tempos deles, se tinha eleição? Será que sempre se organizou em estado? Será que sempre existiu o Brasil desse jeito? Com presidente, governadores, vereadores, deputados. E aí a gente pode até pensar na forma mesmo que a gente vive no dia a dia, que a gente se relaciona um com o outro, onde a gente mora, como a gente dorme, o que a gente espera. Tudo isso é tema da sociologia. Tudo que a gente conhece é um tema da sociologia. E não é só tudo que a gente conhece, é tudo como a gente conhece, a forma pela qual nós conhecemos o mundo, a vida, o nosso dia a dia, a nossa experiência. Absolutamente tudo, né? Então é olhar para as pequenas coisas da vida e se questionar: por que isso é assim? Como isso se tornou assim? Então, por exemplo, a riqueza, que é basicamente a forma que hoje a nossa sociedade, por ser capitalista, se organiza. Ela se divide em ricos e pobres. Então, qual é a lógica disso? Da onde isso veio? O que isso tem como consequência? A forma que a gente pensa e que a gente foi ensinado a pensar. Então, não é só... É isso que é a grande chave, que eu queria que vocês ficassem com vocês. A sociologia ela vai repensar tudo como a gente conhece. Então, a gente começa a perceber que a gente tem explicações para as coisas. Mesmo explicações que a gente nunca pensou sobre elas, mas a gente tem. Né? Porque às vezes eu já até recebi algumas mensagens de vários alunos preocupados, falando: eu não tenho ideia de sociologia, eu não tenho ideia de nada. No fundo, todo mundo tem essas ideias, todo mundo explica as formas como o mundo é e se organiza e funciona. A gente tem explicações para isso. A gente pode não saber, mas muitas vezes elas aparecem. E a sociologia, ela, na verdade, ela vem para desnaturalizar tudo isso. Ela vem para desnaturalizar, questionar tudo aquilo que a gente pensou ser normal, ser natural. Então, às vezes a gente olha isso: o mundo é assim porque é assim. Mas não é natureza, isso não é uma árvore que brotou. Né? Não é igual a biologia ou a física, que vão estudar essas leis da natureza, que independem da gente, independem dos homens, independem das nossas vontades, dos nossos interesses, das nossas brigas. Não importa para a física, para a maçã cair, não vai importar se o Estado se organiza de um jeito ou de outro, se tem eleição, se não tem eleição, isso não vai mudar. Mas a sociologia, a gente vem para desnaturalizar tudo isso, né? Então, eu pensei aqui algumas coisas para vocês pensarem. Então, por que se diz que, por exemplo, é coisa de mulher lavar louça? É coisa de mulher arrumar a casa? É coisa de mulher lavar roupa? É coisa de mulher cozinhar? Por que há muito tempo, claro que hoje isso já vem mudando, mas por que há muito tempo se diz que isso é coisa de mulher? Porque isso é uma coisa da mulher biológica? Será que isso as mulheres nascem e no DNA delas, no ser biológico delas,
tá escrito assim, eu nasci para lavar a louça. E no dos homens, não. Nos homens está escrito outra coisa. Nos homens está escrito, eu nasci para ser garanhão. Então, da onde vem isso? É natureza? Isso não é natureza. A gente não pode dizer que isso está na biologia das pessoas. A gente não pode dizer que isso está na biologia da mulher. E como a gente diz isso? Como eu estou falando isso com tanta certeza? Porque se a gente olha outras sociedades há tempos atrás, a gente vê que não era assim. Que homens e mulheres se organizavam de uma forma diferente. E também porque hoje, ao questionar isso, as relações estão mudando. E aí também são o quê? As formas com que a gente se relaciona com os outros. Que a gente espera dos outros, que os outros esperam da gente. Então, também, por que se diz que, por exemplo, índio não sabe falar? Vocês já ouviram isso, não já? Mim sabe? Isso é coisa de índio falar. Vocês já pensaram um pouco nisso? Por que será que se criou toda essa coisa de quando uma criança fala errado, por exemplo, você fala, você tá falando igual índio. O que vocês acham disso? Será que a gente dizer, é só preconceito, resolve? A gente tem que pensar um pouco mais na ideia do próprio preconceito, né? Da mesma forma, falam assim, índio não gosta de trabalhar. Não gosta de trabalhar? Né? As sociedades indígenas estavam aí muito antes que os portugueses chegaram aqui no Brasil, por exemplo, e eram super organizados, todo mundo comia, todo mundo vivia bem. Até hoje você vai numa tribo, as pessoas se organizam, elas trabalham. Mas será que é a mesma forma de trabalho que a gente está acostumado? Que a gente está acostumado a conhecer, que a gente está acostumado a dizer que esse trabalho é o trabalho normal, é o trabalho certo? Então, aí você olha para o outro, que faz de uma forma diferente, você já diz, ele não trabalha, ele não sei o que lá. Então, na própria coisa da ideia do preconceito, o que tem por trás do preconceito? É o pré-conceito. Então, a gente tem conceitos de algo sem nem conhecer esse algo. Então, a gente tem vários preconceitos contra, por exemplo, as populações indígenas, sem nem conhecer essa população indígena, sem nem saber. O que esse preconceito mostra? Ele mostra exatamente o que eu tinha falado antes, que a gente tem explicações na nossa cabeça que a gente nem sabe que a gente tem. Que a gente vai ao longo do tempo crescendo e vão imprimindo isso na gente. Que é isso que a gente vai discutir um pouco mais quando a gente entrar no conteúdo da sociologia. Então, também, né? Por que alguns têm tanto enquanto outros têm tão pouco? Né? Por que tem um monte de gente que tem várias propriedades, prédios vazios, etc. E tem gente morando na rua? Por que tem gente com tanto dinheiro e gente com tão pouco? Por que a gente vive em cidade? Por que a gente se organiza em família? Né? Casal, seja homoafetivo ou hétero, e os filhos, né? Por que a nossa expectativa é o quê? Quero morar numa casa, pai, mãe e filhos. Será que também era assim? Será que sempre foi assim? Será que essa é a única possibilidade? Será que isso está inscrito na nossa biologia, que faz com que a gente faça isso naturalmente? Então, a gente pode sempre se perguntar, né? Será que sempre foi assim? E como se tornou assim? Né? Quem quis que se tornasse assim? Quem não quis que se tornasse assim? O que aconteceu nesse processo para fazer com que a gente morasse em cidades? O que aconteceu nesse processo para fazer com que tivesse o patrão e o trabalhador? O que aconteceu nesse processo para a gente dizer que a mulher tem que fazer os serviços domésticos e o homem não? Como isso aconteceu? Qual foi esse processo? Então, a gente precisa sempre estranhar aquilo que é comum, inclusive as nossas explicações. Essas explicações que eu estou dizendo que a gente nem sabe que estão aí, mas elas estão aí. E é por isso que algumas pessoas, quando responderam, né, o Google Forms que eu mandei para vocês, falaram que gostavam de sociologia, mas achavam um pouco difícil, porque a sociologia ela bagunça as coisas. A sociologia é complexa, ela complexifica demais, eu gosto de coisas mais objetivas. Por quê? Porque, na verdade, o que vocês identificaram? Exatamente isso, a sociologia ela vem para dizer, olha, o jeito que você organizava a sua vida, o mundo, a sociedade,
as coisas que acontecem no dia a dia com você, que você lê no jornal, tudo, se organizava isso de uma certa maneira na sua cabeça. A sociologia vem dizer, pera lá, não é assim que se organiza. A gente começa a problematizar essa nossa naturalização. Então, até você conseguir ter o conhecimento mesmo da sociologia, fica tudo muito bagunçado. Essa é a sensação? É a bagunça. Mas a sociologia não é bagunça. Tem vários autores, teorias, conceitos. Então, igual na matemática você tem fórmula, igual na biologia você tem alguns conceitos, na sociologia a gente também tem conceitos. E com esses conceitos, que eu gosto de pensar neles como ferramentas, a gente consegue ir organizando novamente a nossa cabeça e os fatos do dia a dia. Então, por exemplo, né? Vocês diriam, pensem aí com vocês mesmos, vocês diriam que somos todos iguais? Eu, vocês entre vocês, com o seu vizinho, com uma outra pessoa que a gente nem conhece. Os homens são todos iguais, os humanos? Eu diria que sim, né? Até isso que a gente aprende na biologia. A gente é uma raça e somos todos iguais. Independentemente de cor, de gênero, de sexo, de raça, somos todos iguais. Mas, como é que a gente explica, então, que 6 brasileiros, tô falando do Brasil agora, 6 brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que cabem na minha mão, detêm, né, a mesma riqueza de que 50% da população brasileira, que são 100 milhões de pessoas. Ou seja, como é que a gente explica que 6 pessoas, 6 brasileiros, têm no banco o mesmo, somado dos 6 deles, dá igual a 100 milhões de pessoas, a 50% da população brasileira? Se nós somos todos iguais, se nós somos todos brasileiros, não somos todos cidadãos brasileiros iguais, como é que a gente explica isso? Pensem nisso, né? Como que vocês se explicam as desigualdades? Como você explica que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Muitas vezes a gente explica como que porque eles trabalharam mais para conseguir. Eles acordaram cedo, eles se esforçaram e eles conseguiram. Enquanto esses 100 milhões, não. Eu fico pensando, será que de 100 milhões, né? Nenhum desses eram esforçados, nenhum desses acordavam cedo para trabalhar, nenhum desses estavam aí se esforçando para estudar, para fazer um cursinho popular, acordaram no sábado para ver aula de inglês às 9 da manhã, né? Com a vida já toda corrida. Será que é isso? Aí tem uma outra explicação, né? Que fala, eles tiveram mais oportunidade. Os 6 brasileiros que têm muito dinheiro. O que isso quer dizer, tiveram mais oportunidade? Eu queria que vocês pensassem um pouco nisso, tá? E pensem nessas explicações que vocês têm dentro de vocês para esse tipo de fenômeno, de fato, de coisa que a gente se depara na nossa vida. Né? Porque a gente se depara, a gente nasce, beleza, vira criança. Quando você vira criança, começa a perceber algumas coisas. A gente começa, a criança não faz muita pergunta, não fala muito disso, criança, nossa, cheia de pergunta. Por quê? Porque é o estranhamento. A criança, ela tá bem nesse estado de estranhar tudo. Por que a minha mãe faz isso e não meu pai? Por que a minha mãe cuida muito mais de mim do que meu pai? Por que eu tenho... Vai crescendo, né? Por que o meu colega tem mais coisa do que eu? Enfim, a gente vai, com a medida dos anos, a gente vai criando as explicações para isso. Então, a sociologia ela vem exatamente para desconstruir essas explicações, né? E o nosso senso comum, dando ferramentas de análise para ver as coisas de uma outra maneira. Então, eu espero muito que no final do curso vocês consigam ler, por exemplo, uma notícia falando de um fato atual do Brasil e consigam ter uma outra visão do que vocês têm hoje. E aí, para vocês pensarem também, né? Se a gente tem todas as explicações, de onde que vêm essas explicações? A gente construiu sozinho? De onde que veio? Será que foi da escola? Será que foi da família? Será que foi da igreja ou de qualquer religião que você vá?
Será que foi do que você escuta na TV? Será que foi do que você está ouvindo e lendo na internet? De onde vem tudo isso? E será que as pessoas ao seu redor também pensam assim? Seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus colegas, seus irmãos, seus vizinhos, seus amigos. Será que eles pensam assim também? E aí agora, para eu terminar essa primeira aula introdutória, assim, mais de olá, sociologia novamente, eu separei aqui uma notícia e alguns posts de Facebook sobre esse momento que a gente está, que é a grande polêmica do coronavírus, né? Então, o governo federal, né, o Bolsonaro, a presidência falando não temos que fazer isolamento. Vários governos estaduais falando não, a gente tem que fazer isolamento, temos que fazer quarentena, a gente está se baseando nesse estudo, isso daqui é ciência. De fato, os médicos, a OMS, as organizações internacionais estão recomendando isolamento e tudo que aconteceu na Itália mostra isso. Mas o que esse debate de agora mostra pra gente, né? O Bolsonaro está tentando fazer o quê? Está tentando dizer que existe uma polarização entre saúde, que seria esse isolamento, e a economia. Então, muita gente está discutindo como, não, porque a nossa vida não pode valer a economia, né? Você quer que a minha avó morra, então, tal, o outro, não, é a crise, se ficar todo mundo isolado, vai passar fome, aí vai morrer de fome. Então, o debate tem sido assim, não tem? A polarização saúde e economia. Mas será que essa é uma polarização verdadeira? Será? Isso que eu queria que vocês pensassem. Será que essa polarização ela existe? Ou será que isso é uma forma, né, de fazer com que o debate fique restrito a isso e não se vejam, de fato, os interesses ou as outras possibilidades que existem? E aí eu vou compartilhar aqui na tela uma notícia sobre isso. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Espero que vocês estejam vendo, porque aqui não aparece para mim. Aqui, né, sobre o Bolsonaro, quando ele está criticando essas medidas restritivas. E aí ele diz: eu vou conversar com ele, o ministro de Saúde, e tomar a decisão. Cara, você tem que isolar quem você pode. Você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso e levar para um lugar? É a família dele que tem que cuidar dele no primeiro lugar. Vamos pensar sobre isso. O que ele está falando aqui? Que ele não tem como pegar cada idoso e botar num lugar. Que isso é o papel da família. Vocês concordam? O que vocês acham disso? Vou dar uns 30 segundos para vocês pensarem. O que vocês acham? O que eu queria dizer? Ele, né? A gente tem que sempre ler assim. Quem que falou isso? Fui eu? Fui eu que estou falando assim com meu vizinho, falando: o que você quer que eu faça? Eu não tenho o poder de pegar cada idoso, a família que tem que cuidar dele. Sou eu, Marina, professora de sociologia? É você, aluno do cursinho, que está prestando vestibular, que está falando isso, que não tem o poder? Não, é o presidente da República. Então, quando ele fala isso, ele está colocando uma visão que ele tem de Estado. Do que o Estado deve ou não deve fazer, pode ou não pode fazer. Né? De que o governo tem poder. Só que ele está se colocando como se ele fosse uma pessoa normal. Ele está fazendo uma equivalência entre ele, presidente, que tem autoridade, que tem poder, que tem recursos, que tem responsabilidades, com eu e você, cidadão. Ele está dizendo que é mais ou menos a mesma coisa, que a responsabilidade pelo idoso, portanto, para uma boa parte da população brasileira, não é dele, presidente, não é dele, governo, é da família. Então ele está dizendo, se morrer idoso, a culpa vai ser de quem? Da família que não cuidou direito. Vocês percebem? Então, aqui dentro, numa fala dessa, já tem o quê? Uma explicação sobre o que é o Estado, sobre quais os deveres do governo, quais os deveres do presidente. E aí ele continua. O povo tem que parar de deixar tudo nas costas do poder público.
aqui não é uma ditadura, é uma democracia. Os responsáveis pela minha mãe de 92 anos são sua meia dúzia de filhos. Ou seja, ele conclui exatamente o que eu estava falando. Então, ele está dizendo assim, você querer que eu fale de isolamento é deixar nas costas do poder público. E aí ele ainda diz que isso seria uma ditadura e que a gente está numa democracia, mas depois a gente vai discutir. Eu quero que vocês pensem nisso antes que a gente tenha essa aula. É isso que designa ser uma democracia ou ser uma ditadura? O poder público tem responsabilidade nos assuntos públicos? Público quer dizer o quê? De todo mundo. Que é de interesse de todo mundo. Então, de repente, uma questão de saúde pública, porque a gente está falando de um vírus, de uma pandemia, que se espalha rapidamente e que lota o sistema de saúde público e privado. Né? Vira uma coisa de eu cuido bem da minha mãe, eu não cuido bem da minha mãe. Então, como é que o governo vai depender, e como cada um de nós vai depender, se eu ou o outro cuida bem ou não cuida bem da mãe? O que quer dizer se cuidar bem ou não cuidar bem da mãe? Vem, aqui dentro tem uma noção de Estado. E muitas vezes a gente, sem perceber, adere a esse pensamento, acaba concordando com esse pensamento, sem pensar nas consequências que ele traz. Então, de tanto repetir, de tanto ouvir, as pessoas podem dizer, olha só, isso é ditadura, falar de saúde pública é ditadura. Ditadura, não quero ditadura. Aí você junta com o que você já ouviu sobre ditadura, falar ditadura não é bom. E aí, de repente, vocês veem, vai criando uma série de associações que não fazem sentido. Mas são explicações que tem na nossa cabeça e que a gente usa, todos nós. Todos nós. E o que a sociologia vai usar, vai tentar fazer é ter ferramentas para que a gente consiga ler uma afirmação dessas e desconfie, fala, pera, o que ele está querendo dizer com isso? Na verdade, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo se eximir da responsabilidade da própria presidência, sendo presidente. Aí, né, nessa linha, deixa eu abrir aqui um outro para vocês, que são alguns posts de Facebook sobre essa polêmica. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Novo compartilhamento aqui. Palavras de uma pessoa inteligente. As consequências de um país devastado financeiramente são infinitamente superiores. Não somos os Estados Unidos que pode injetar 1 trilhão na economia. Se o Brasil ficar mais de um mês estagnado, não irá demorar para que nossos filhos chorem por um copo de leite. Mas as pessoas preferem lacrar na internet do que usar a cabeça e pensar um pouco. Saúde anda junto com a economia. Um não sobrevive sem o outro. Então, novamente, essa polarização dizendo que, primeira coisa, quer dizer, as consequências do país em crise econômica vai ser muito pior do que a pandemia. Né? A crise econômica vai trazer muitas coisas piores do que uma pandemia na qual milhares vão morrer. Por quê? Aí eles vão falar, vão ter nossos filhos vão estar chorando de fome. Aí depois se diz o quê? A gente não é os Estados Unidos que podem injetar 1 trilhão na economia. Aí que tá. Será que a gente não poderia? Será que o Brasil realmente não poderia? O Brasil, até pouco tempo atrás, era o 6º PIB do mundo. O Brasil, como eu disse, tem 6 bilionários, trilionários, na verdade, que detêm a mesma riqueza do que 100 milhões de pessoas, do que 50% da população. Será que esse dinheiro realmente não existe? Ou será que quem tem esse recurso não quer conceder? Vejam, as coisas mudam. Será que cobrando imposto de grandes fortunas, que não cobra, não se cobra? Será que a gente não conseguiria até alguns bilhões, pelo menos? Será que cobrando imposto de lucros e dividendos, vocês sabem o que é isso, lucros e dividendos? Lucros e dividendos é como pessoas acionistas, grandes empresários recebem, eles não recebem salário, eles recebem lucros e dividendos. Enquanto do nosso salário se desconta uma porcentagem de imposto, enquanto a gente paga imposto de renda, lucros e dividendo, que ganham muito mais que o salário, não tem imposto nenhum. Então, será que se a gente cobrasse lucros e dividendo, por exemplo, desses 6 brasileiros que detêm mais do que metade da população, será que já não surgiriam alguns bilhões para a gente poder investir na economia? Aí, né, a gente pode pegar uma outra notícia, que eu acho que eu não vou conseguir aqui abrir ao mesmo tempo, mas é uma notícia que fala que o governo federal
Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui. Compartilhar a tela dessa agora, né? Aqui. Pacote anunciado pelo governo federal, né? O mesmo do Bolsonaro que falou: não tem como eu cuidar da mãe, da avó de vocês. Isso não é meu papel, isso seria uma ditadura. Esse mesmo governo, liberou 1,2 trilhões aos bancos. Então, né? E o que a gente olha aqui naquele post primeiro era o quê? Nós não somos os Estados Unidos que podemos injetar 1 trilhão na economia. Mas espera, acabou de injetar. Só que injetou aonde? Injetou nos bancos. O que isso significa? Isso é uma escolha, né? As coisas não são naturais. Não existe receita de bolo pensando em política, pensando em economia, pensando em saúde. Não existe receita de bolo. Existem sempre interesses. Então, vamos pensar assim. Por que se decidiu liberar 1,2 trilhão ao banco e não 1,2 trilhão em programas de renda básica emergencial para as pessoas que não vão ter trabalho? Para as pessoas que estão autônomas, desempregadas, né, que vão ficar sem salário. Por que não usou esse 1,2 trilhões para pagar uma renda para elas? Por que não usou isso para aumentar a Bolsa Família, por exemplo? Que é algo que garante que continue tendo dinheiro na economia. Por que se deu para os bancos? Por que pegou esse 1,2 trilhões e já deu para quem tem? Né? Para aqueles 6 bilionários que são banqueiros. Então, são escolhas políticas. A gente não pode nunca naturalizar isso. Falando, é o que tinha que fazer, né? Aquela coisa, não, ele é técnico. Não é. É uma... Né? O posto de Ipiranga, Paulo Guedes do Bolsonaro, ele é quase isso. Não, ele é um técnico, ele sabe o que ele está fazendo. Ele é técnico, é verdade, ele é economista. Mas, assim, as ações que ele escolhe têm como resultado beneficiar alguns grupos enquanto não beneficia outros. E da mesma forma, se a gente está discutindo aqui outras opções, elas também vão beneficiar alguns grupos em detrimento de outros. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela é dividida em grupos distintos, que têm interesses distintos. São grupos sociais com interesses que muitas vezes não convergem nunca. Então, quando diz, é pelo bem dos brasileiros, será? Né? Aquilo que a gente está falando, brasileiros são igual? O que vai ser bom para mim? O que vai ser bom para você, aluno? É a mesma coisa que vai ser boa para aquele bilionário, para os 6 que detêm o mesmo de 100 milhões? O que é bom para esses 6 bilionários que detêm o mesmo que 100 milhões de pessoas? Eles têm os mesmos interesses por serem brasileiros? O que é bom para ele, que é, por exemplo, um deles é o Lehman, é bom para uma mulher entre esses 100 milhões de brasileiros mais pobres, que têm somados a mesma renda que esses 6? Será que o que ele quer é a mesma coisa que o que ela quer? Será que esses interesses eles são iguais? Será que eles poderiam estar juntos, segurando a mesma bandeira, querendo a mesma política? Aí, só mais uma tela aqui, mais um post. Aqui. Quer que eu desenhe? Não precisa muito inteligente para entender que se a empresa não produz, ela quebra. Se a empresa quebra, vai todo mundo demitido. O que está colocando aqui, né? Suspensão do contrato para a empresa, não falir, se recuperar e após os 4 meses de tomar o contrato trabalhista. Está falando daquele da medida provisória, que o Bolsonaro falou, não, beleza, você não precisa demitir, a empresa não precisa demitir os trabalhadores, pode ficar com eles pendentes por 4 meses sem receber, né? Porque assim você manterá seu emprego. Então, o que isso está dizendo? Está dizendo, olha, você depende da empresa. Então, se a empresa quebrar, vai ser ruim para você. Então, defenda algo que é bom para o empresário, porque, consequentemente, é bom para você. Mas é aquilo. Será que o que é bom para esses 6 brasileiros é o que é bom para os 100 milhões que são os empregados deles? Será? Né? Será que essa é a forma da gente pensar? Estamos todos no mesmo barco? Vocês acham que vocês estão no mesmo barco? Do que o seu patrão, do que o patrão da sua mãe? Será que a gente está todos assim, no mesmo barco? Então, se a empresa quebrar, a gente não pode deixar a empresa quebrar, então vamos sair para a rua, não vamos fazer isolamento, vamos se expor a um vírus com alto risco de contaminação, porque a gente precisa manter nosso emprego. Mas assim,
Será que é a única forma? Né? Será que não seria possível investir esse 1,2 trilhão no salário dos trabalhadores, de modo que as pessoas continuem a consumir? Ou nas pequenas e médias empresas, porque, na verdade, grande parte, né, não sei se vocês sabem esse dado, mas a maioria dos empregos no Brasil, eles são de micro, pequenas e médias empresas. E, por exemplo, esse pacote de ajuda do governo foi para grandes empresas, né, que não é quem tem trabalhador, a maior parte. Então, né, que a gente começa a ter alguns elementos, a gente pode desconfiar do que a gente lê, do que a gente recebe, e a partir daí sim ter uma posição política sua, do que você acha que é o melhor, do que você não acredita. E aí, só para terminar, deixa eu abrir mais uma, porque a nossa aula já está enorme, pessoal, eu falo muito. É aqui com essa foto de uma manifestação dessa carreata que teve, né, contra o isolamento, a favor de liberar as pessoas da quarentena, que é esse carro escrito, eu pago o teu salário. O que esse carro, vejam, o que esse carro, né, representa? É um carro chique, é um carro caro, e é uma pessoa dizendo, eu pago o teu salário, então você tem que trabalhar. Na verdade, ela tem conexão com o post anterior que a gente tinha visto. Enfim, pessoal, um pouco essa aula introdutória. Em breve eu vou colocar já uma nova aula que é a mais sobre o surgimento histórico da sociologia e alguns conceitos, categorias para que vocês já consigam começar a pensar. E, enfim, espero que vocês tenham aproveitado, me deem dicas, me falem o que vocês ficarem em dúvida, o que vocês não gostaram, o que deu certo, o que não deu certo, porque também é novo para mim, tá bom? Obrigada.